Glória a Deus pela vida de vocês. Tereza, que bom ver você aqui. Só está faltando a Isabel, tá aqui com a gente. Acho que ela deve ter acordado tarde, né? Não sei. Então, da turma só está faltando a Isabel. Então, sejam bem-vindos, preste atenção, você que tem caneta na mão, anote. Tem coisas que você não vai achar em livros, tem coisas que você não vai, acho que eu vou falar aqui, que você não vai encontrar em livros, que você não vai encontrar, é, sei lá, olhando algum versículo, procurando em versículo. Você só vai achar se você for estudar no hebraico e você for estudar certas palavras e a raiz das palavras, contextos e contextos. Então, seria bom que você anotasse aquilo que você acha interessante, amém? Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone, vocês perguntam e a gente responde. Então, nesta aula, nós vamos tratar do dom de poder, que foi lido aqui, o dom da fé, o dom de cura, operação de milagres e a palavra poder aqui na Bíblia, ela se refere à autoridade, ou seja, o próprio Espírito de Deus agindo dentro da pessoa, dando autoridade para exercer os dons espirituais. Por isso que lá em Atos 2, quando eles estão reunidos e são revestidos de poder, eles saem com tanta ousadia e pregam o evangelho com tanta ousadia. Pode ver que os primeiros convertidos foram 3.000 almas por conta desse dom, essa autoridade, esse poder que Deus colocou dentro do homem para exercer o ministério, tá? Para exercer o ministério, porque o dom de poder Deus não vai dar, nem autoridade Deus não vai dar para pessoas que não estão exercendo nada, como foi lido pelo Márcio, né, no último tópico, que nós vamos falar disso também, para as pessoas ficarem se autopromovendo. Mas o dom dado pelo próprio Deus é para ele tem uma função, e a função é ser usado no reino de Deus, para a glória de Deus e para a igreja de Cristo. Portanto, quando a Bíblia nos diz que o Senhor nos deu poder, significa que ele nos conferiu autoridade. Assim sendo, os dons de poder são aqueles que mostram a soberania de Deus, a sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre o ser humano, sobre demônios. Então, esses dons são concedidos pelo Espírito Santo à igreja, a fim de auxiliá-la na propagação do Evangelho. Então, veja que não é vamos dizer assim, é uma pessoa usar e sair fazendo o que quer por aí, e muito menos para um indivíduo sozinho, como nós temos vistos constantemente isso acontecer. Os dons do Espírito sendo usado como um indivíduo para propagar o nome de um indivíduo, onde na realidade ele é para propagar o Evangelho de Cristo. Então eu tenho soberania de Deus agindo a minha vida. Irmãos, eu vou tirar o fone e eu queria saber se vocês me ouvem, então vocês me respondem, por favor, tá bom? E agora? Agora dá para ouvir. Eu nunca usei fone, quando eu quero tirar o fone não tá dando para tirar, que coisa, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho soberania de Deus agindo em mim, que é a ação do Espírito de Deus fazendo algo real na minha vida. A soberania de Deus no homem
é o governo do Espírito a favor de Deus. Então você que pode escrever isso. A soberania de Deus no homem é governo do Espírito dentro do homem a favor de Deus. Então a alma do homem, preste atenção nisso, é onde o reino de Deus, está por dentro do homem. A alma do homem é onde o reino de Deus está. Por isso, Satanás, ele quer a tua alma. E por quê? Porque na nossa alma estão as vontades, os desejos, as realizações. Então, Satanás, ele quer sempre a tua alma, né? Tem até dizeres evangélicos, né? Satanás dizendo, eu vim buscar a tua alma, né? Por quê? Porque a alma do homem é onde o reino de Deus está. É onde tudo vai ser realizado. Então, é onde os desejos, as vontades, as realizações, né, estão. Então, Satanás, ele vai querer a tua alma para tocar no reino de Deus que está dentro de você. Aí muita gente diz, não, mas a alma não serve para nada. É a alma que trouxe o pecado, não é a alma que trouxe o pecado. Quem trouxe o pecado foi o fruto do discernimento do bem e do mal, e não a desobediência do homem a Deus, e não a alma. É tanto que a Bíblia diz que a alma vai ser salva, o corpo será salvo, a alma será salva, o espírito será salvo. Né? Nós vamos ser salvos por completo, Paulo deixa isso bem claro. E dentro da nossa alma é onde está o que eu quero e o que eu não quero. Tudo isso que eu quero e que eu não quero está relacionado à nossa alma. Então, a alma, ela precisa se render ao Espírito. E eu só recebo o galardão quando a alma se rende ao Espírito. E quando que a alma se rende ao Espírito? Quando eu tenho domínio próprio, né? Eu deixo de fazer o meu querer para fazer a vontade de Deus. O próprio Cristo no Getsemane, ali foi a luta dele com a alma dele, com a vontade dele, com a vontade de Deus. Então ele se entrega à vontade de Deus. É tanto que ele diz, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, tira de mim esse caso. Então você pode ver a luta, a guerra, né? Porque Cristo ele teve que vencer no corpo, vencer na alma e vencer no espírito. Se ele não tivesse tido a luta no espírito, jamais, na alma, jamais nós seríamos redimidos pelo sangue, tá? Então, todas as vezes que eu tenho que agir com fé, eu tenho que ter domínio próprio. Todas as vezes que eu tenho que agir com fé, eu preciso ter domínio próprio, porque ele me dá condições de estar na soberania de Deus. O domínio, ele me tira de um estado de inconstância e me coloca na plenitude de Deus. A inconstância humana, ela vem da queda e do pecado. A soberania de Deus, ela tem que ser vista na minha vida, através dos homens, porque o homem é a coroa da criação. Por isso que eu preciso, Paulo fala tanto sobre isso, que nós precisamos dominar o nosso ser, dominar nossos pensamentos, dominar as nossas emoções, né? Domínio próprio. Para quê? Para que a soberania de Deus reine, para que o Espírito leve cativo as informações do meu eu e que o Cristo novo seja implantado em mim. E aí um novo nascimento em cada momento da minha vida. Então o domínio, ele me tira do estado de inconstância e me coloca no estado de plenitude a Deus. Por isso que a alma tem que se render, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. O dom da fé é a capacidade do Espírito Santo concede ao crente para realizar a vontade de Deus. Então, o que significa a fé? Todo mundo pergunta o que é fé. Aí logo vem aquela resposta, eu quero acreditar naquilo que eu não vejo, né? Eu ver, eu saber que Deus vai me dar, eu tenho a certeza que Deus vai me dar. Mas a fé não é o me dá, me dá, me dá.
Eu pedi para Deus, Deus vai me dar. Eu pedi para Deus, Deus vai me conceder. A fé no hebraico tem a palavra emuná, tá? Então, Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, quando Hebreus 11 está falando que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, a palavra mundos aqui está relacionada à forma como Deus se manifestou na criação. Temos os céus e a terra, que testemunham daquilo que Deus criou. Quando você vê o sol nascendo, o sol ele está testemunhando que existe um Criador e que foi Deus que criou. Quando você vê o sol se pondo à noite, surgindo, você está vendo a criação de Deus agindo em todo o tempo e testemunhando a mão do Criador. E quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, que Deus, ele criou os fundamentos, né? Então, lá a Bíblia vai dizer que nós estamos andando, que a fé é o firme fundamento. No hebraico, tanto no livro, quando está escrito em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento, Gênesis está escrito que Deus criou os fundamentos do mundo, é a mesma raiz no hebraico. Deus criou os fundamentos. Então, quando diz que a fé é o firme fundamento, eu estou pisando, eu estou andando sobre o mundo, sobre os fundamentos que Deus criou. E eu não vi ele criar. Eu não estava lá no dia da criação, mas eu creio que foi Deus que criou. Então, por isso que a fé é o firme fundamento. Eu ando, eu caminho pela fé. Eu caminho por aquilo que eu creio que a mão do Criador fez. Por isso que a Bíblia diz: onde pisar a planta dos teus pés, tu prosperarás. Por isso que a Bíblia fala muito sobre onde nós pisamos os nossos pés, porque nós estamos literalmente andando sobre os firmes fundamentos, ou seja, nós estamos andando sobre a fé. Em Efésios capítulo 2, então, a fé não é algo imaginário, a fé é algo mais real do que nós podemos imaginar. Então, Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9, diz que o pecador é salvo pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6. Tudo que é feito sem fé é pecado. Romanos 14:23. Então vamos prestar um pouquinho atenção na fé como dom. A fé como dom. A palavra fé, ela traduz conceitos fundamentais e essenciais na revelação de Deus ao homem através da pregação do Evangelho. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É a fé salvífica, é a crença de que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Se a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da pregação da palavra de Deus, essa fé que nós estamos falando é a fé salvífica. É quando alguém está pregando a palavra, eu ouvi. E nesse momento que eu ouvi, o Espírito de Deus vem sobre mim, me capacitando a compreender aquilo que está sendo pregado e me capacitando a crer na obra de Cristo. Por isso que a salvação não veio pelos homens, mas vem pelo próprio Deus. Quando alguém dá crédito a essa pregação, ou seja, alguém parou para te ouvir quando você pregava, ele ouve aquela pregação. E quando ele está ouvindo, ele vai se encaixando.
Então ele reconhece a sua vida, então ele se considera um pecador. E no momento que ele se considera um pecador, indigno da presença de Deus, ele logo se arrepende dos pecados e passa a crer que Jesus pode perdoá-lo. E tudo isso vem por meio do dom da fé. Por isso que Jesus vai dizer que devemos pregar o evangelho para o mundo todo, sem cessar, em tempo e fora de tempo, devemos pregar o evangelho. Porque a qualquer momento, nessa pregação do evangelho, alguém pode ser salvo. Alguém pode considerar-se um pecador, se arrepender e crer que Jesus pode perdoá-lo. Hoje em dia, nós temos muitos crentes querendo ouvir boas pregações. Temos muitos crentes querendo ouvir grandes estudos. E não adianta mais a teologia, tem que ser mais profundo e mais profundo. As pessoas elas querem mais dessa filosofia, né, toda que estão pregando por aí. As pessoas estão correndo atrás disso. Os crentes estão correndo atrás do ouvir, ouvir, ouvir e não estão correndo atrás do pregar. Antigamente você via os crentes pregando pelas ruas, pelas praças, pelas escolas, pelas igrejas. Você via os crentes pregando para os amigos. Os crentes eram considerados chatos, mas era eles que levavam a salvação para a igreja, para o pecador. Hoje estamos vendo uma igreja que só pensa em si e que só pensa em ouvir e aprender mais, não está mais conformado com tudo que aprendeu, que é sempre mais. Nós precisamos entender que a fé salvífica, aquela que salva por meio do Espírito, ela vem pela pregação do Evangelho, pelo ouvir a palavra de Deus. Aí eu faço uma gloriosa pergunta: quantas vezes você tem pregado ou falado de Cristo para os seus amigos, no seu trabalho, na sua empresa e por onde você tem andado? Muitas vezes a gente está na fila do pão, está na fila do açougue e esquece que lá tem pecadores que querem Jesus, mas ninguém pregou o Evangelho para que a obra do Espírito Santo viesse sobre a vida daquela pessoa. Então nós precisamos pregar o Evangelho para que essa fé salvífica passe a agir na vida das pessoas. Então, quando o pecador, ouvindo a pregação do Evangelho, ele se arrepende e crê na obra de Jesus por meio do Espírito, ele se submete à vontade de Deus, crendo que Jesus pode lhe dar a vida eterna. Esta fé nasce no homem, mas é um dom dado por Deus. Está descrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Como eu disse, o Maravilha vai estar lá pregando o Evangelho, aí o irmão que está ouvindo, ouve, crê, pode falar. Rapaz, pastora, mais uma vez, estou fazendo café da manhã para a esposa. Ah, Jesus amado. É Estou falando para ela que eu dei a paz agora essa semana para um abençoado de uma empresa, e ele é o chefe da empresa, né? Aí a gente começou a conversar lá e ele ficou surpreso de saber que o meu nome meu culto lá na empresa lá é Maravilha, e ele me chama de bênção. Ah, mas é verdade, é um bom apelido, né? Tem apelidos que rebaixam a gente, mas esse apelido gera uma curiosidade. Por que bênção? Por que maravilha, né? Então é uma boa oportunidade de pregar o Evangelho, É verdade. não é verdade? Então, quando alguém prega o Evangelho, Efésios 2,8 diz que a fé, ela vem como um dom do Espírito. Literalmente, ele aplica em nós, para que nós venhamos crer na obra de Cristo que está sendo pregada. Então, olha como é maravilhoso o dom de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, Romanos 10, 17 vai dizer que a fé se origina no ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, alguém precisa pregar o Evangelho. Alguém precisa falar de Deus para que o dom do Espírito venha entrar no coração, para que ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Em João, capítulo 16, verso de número 8 ao 11, diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da morte e do juízo. É o texto que eu acabei de citar. Quem quiser anotar, 16, 8, 11, de João. Então, o Espírito Santo vai produzir no homem o crer na obra de Cristo, na obra da cruz, quando o irmão está pregando o Evangelho. Então, deste modo, o homem crê e, mediante a sua fé que ele creu, ele aceitou, ele se rendeu, ele é justificado. Ou seja, ele é posto em uma posição de justo diante de Deus, que lhe permite ter paz e ter comunhão com Deus novamente. Aí começa a grande obra salvífica de libertação de Jesus por meio do Espírito. A fé salvífica, ela precisa ser exercida pelo crente para confirmar a salvação. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, e não somente ele, mas a própria teologia, ele diz que a salvação, ela tem 3 etapas, né? Ela está no passado, confirmada na cruz, ela é constante em nosso presente, porque ela é exercida na vida do cristão por meio da libertação do Espírito Santo, e no futuro ela será completa, tá? Então, a nossa salvação, lembrando que ela tem essas 3 etapas, e nós precisamos entender que nós precisamos exercer essa fé por meio da pregação do Evangelho que foi nos dada. É a primeira etapa da salvação. O Espírito te leva a crer na obra de Cristo e a compreender que você precisa da obra de Cristo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso agora, depois de tudo isso, de ser colocado diante de Deus e ter comunhão com Deus, por ser justificado pela obra de Cristo, então eu preciso agora exercer a minha salvação, que é a obra de libertação por meio da obra do Espírito Santo. Lembrando para vocês que o Pai, ele tem a promessa, o Filho, Cristo Jesus, ele trouxe a salvação, e o Espírito dando continuidade com a obra libertadora, né? Que por isso que Jesus disse que ele vai estar com você todos os dias, porque é constante a nossa salvação, é exercida todos os dias. Porque o justo, ele vive pela fé, pela sua própria dignidade. Então ele precisa se tornar tão fiel ao Deus a ponto de reproduzir os feitos de Deus, tá? Então, ele vai exercer a obra de salvação por meio da libertação do Espírito, que todos os dias me convence, que todos os dias vai mostrar o caminho, que todos os dias vai mostrar onde eu preciso mudar. Esse mesmo Espírito de libertação, libertador, que todos os dias vai estar comigo, me auxiliando para esta obra libertadora e redentora de Cristo, eu vou agora, diante dele, me tornar fiel a Deus, aquilo que ele está trazendo para mim. E chega um ponto do homem reproduzir os feitos de Deus, né? Deus se manifestou criando a criação, e a criação é a prova que Deus se manifestou. Cristo vem e pratica as obras do Pai. Todos viram o que Cristo fez. Cristo fez algo, Cristo levantou morto, Cristo ressuscitou, Cristo andou sobre a terra e ele disse: eu não faço as minhas obras, mas eu faço as obras do meu Pai. Em Marcos capítulo 5, verso 30, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Jesus, ele cumpriu o desejo de Deus. Quando ele pergunta: quem me tocou, porque de mim saiu poder, ele estava dizendo: quem tirou de mim aquilo que eu queria fazer? Então, o Cristo, próprio Cristo, o que ele praticou foi o desejo e a vontade de Deus.
né? Então, se eu pratico a minha fé da mesma forma, eu vou receber o galardão, eu vou receber mais de Deus. Agora, se eu não coloco em prática a minha fé, eu vou receber juízo. Da mesma forma que Deus se manifestou trazendo salvação, eu vou receber juízo. Por quê? Porque eu recebi uma porção do Espírito e eu não estou exercendo, tá? Vamos dizer assim, é como se eu ganhasse algo muito importante e eu escondesse, eu guardasse, né? E Jesus conta essa parábola e ele chama esse tipo de gente de infiéis. Então, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a pessoa chega ao ponto de ela não ter a certeza, mas ela achar que a sua fé é tão inabalável, que tem muitos, a senhora sabe, né, que tem muitos profetas aí não posso dizer meia boca, meia tigela, mas falsos profetas, né? Eu não vou citar nomes porque eu acho que muita gente conhece. Que aquele profeta me curou, e a gente sabe que o profeta é um charlatão. Uhum. A fé dessa pessoa, ela é tão forte em Jesus que ela acredita que, por através daquele homem, que mesmo que seja um charlatão, ela foi curada? Não, não. Ela foi curada pelo dom de alguém e pela alma dessa pessoa, não pelo Espírito de Deus. Deus te deu um dom. Você começa a exercer esse dom. Só que chega um momento na vida de certos homens que o orgulho, a soberba e a ganância toma conta. São pessoas desobedientes à palavra de Deus. Pessoas que não se dobram fácil. Então, esse tipo de gente passa a exercer o dom pela alma dele. Então, ele agora começa a reproduzir não mais as obras do Espírito, mas as obras do anticristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o anticristo, ele vai operar sinais e maravilhas. Por isso que a Bíblia vai dizer que pessoas vão chegar diante de Cristo e vai dizer, eu curei em teu nome. Aí Jesus vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque ele curou, mas não curou pelo Espírito, entende? Entendi. Então, devemos tomar muito cuidado diante daquilo que a gente vê por aí que se diz profeta e que se diz pastor, homem de Deus. Talvez você pode estar sendo usado por um filhote de anticristo. Você está sendo curado por um filhote de... Não, mas é a realidade. A Bíblia diz que o mundo corre para isso. Então, oi. Desculpa. Pode concluir. Pode falar. Então, minha dúvida ficou assim. Então, ela tem o dom, só que ela sabia usar e passou a não usar devidamente. Ela passa a usar não mais pela obra do Espírito. Ela passa a usar pela própria alma. Tá me ouvindo? Sim, não entendi. Obrigada, pastora. Por isso que a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Deus, ele te deu um dom. Você buscou por isso. Você está na presença de Deus, ele te deu. Porque Deus é fiel. Mesmo que você permaneça infiel, ele te deu. Agora, como você vai usar, é você e Deus. Mas naquele grande dia você vai prestar contas pelas obras que foram feitas no Espírito e as obras que não foram feitas pelo Espírito. Paulo vai dizer que essas obras vão passar pelo fogo. E obras de pedras preciosas e de ouro, elas vão ficar melhores ainda. Mas as obras de feno e de palha vão ser queimadas e destruídas. Entende? Eu vou fazer até um comentário, claro, como uma vez eu vi uma reportagem do padre Marcelo Zé. Ele foi muito alto e na hora ele começou a ver que ele atraía multidões, ele achou que era ele. Então ele entrou em depressão, começou a entrar no ego dele e ele acabou se dizimando, por exemplo, nisso, né? Ele fez esse comentário, quando ele achou que era ele acabou entrando em depressão e caiu. Talvez seja mais ou menos isso, né?
Mas aí o que É que não é o caso dele acontece? de dom, né? Esses caras, eles entram num auge do sucesso tão grande. Aí, por conta desse tipo de motivo, da própria malignidade, é aquilo que Gamaliel fala na Bíblia. Se essa obra é de Deus, ela prevalecerá. E quando fala de prevalecer, não está falando de sucesso, de fama. Está falando de algo permanente, né? Que continua agindo. Aí o cara perdeu tudo que tinha, de repente ele quer ganhar de volta. Aí ele vai e faz esse drama, faz essa filosofia toda, né? É porque foi o meu eu, e o meu eu entrou e tal, mas agora não é mais o meu eu ouvi Deus, eu compreendi, eu quero ser famoso de novo, é mais ou menos isso. Mas Entendi. as obras do Espírito, feitas no Espírito, os dons realizados no Espírito, eles geram galardões, começando nessa terra e levando para a eternidade, tá? Muitas pessoas estão recebendo somente as coisas dessa terra e estão achando que estão recebendo galardão, honra de Deus, que é bem diferente, tá? Então, as obras. Tá alguma pergunta a mais? Alguém? Não, pastora. Não. Então, as obras de Deus, elas estão desconhecidas das pessoas, porque não se manifestou em você. Eu vou repetir. As obras de Deus estão desconhecidas diante das pessoas, porque ela ainda não se manifestou em você. Então, isso é muito sério. As obras de Deus precisam se manifestar em alguém. Você que é um crente fiel e que busca ser fiel a Deus, você precisa manifestar as obras de Deus. Você precisa ser fiel ao ponto de reproduzir as obras de Deus na tua vida, reproduzir o que Cristo fez, reproduzir o que a igreja primitiva fez. Por isso que Cristo diz que as obras que vamos fazer vão ser obras maiores, porque nós precisamos reproduzir o que ele fez. Então, quando não fazemos isso, nos acomodamos naquela necessidade de querer mais, e tem um monte de crente gordo, como vacas de Bazã, como disse o próprio Deus a Israel, tão cheios de bens, tão cheios de finanças, tão cheios de aprendizado, tão cheios de coisas, né, que não se esvaziam para doar, para fazer, para servir como Cristo serviu. Muitas vezes nós estamos querendo aprender tanto e terminamos não aprendendo nada, porque não estamos investindo no reino. E as obras de Deus estão sendo desconhecidas na vista das pessoas, porque elas não estão mais se manifestando na vida do crente. Eu não vejo mais crente falando de Jesus para os amigos. Eles têm vergonha de falar de Jesus. Muitos não querem falar porque, tipo assim, não quero perder tempo com essas pessoas, né? Então, nós não queremos perder tempo, não queremos fazer o que Cristo fez, que é propagar o reino de Deus que está dentro de nós. Não queremos usufruir nem fazer por meio das obras do Espírito de poder, pela autoridade que o Senhor nos deu. Porque eles não vão se render mesmo. Mas espera aí, se a pregação vem pelo ouvir, como que eles vão se render? Se ninguém está pregando, se ninguém está insistindo. Eu só vejo crente querendo aprender mais. Eu não vejo mais crente querendo servir, né? Então, quando nós agimos fora do Espírito e fazemos as obras fora do Espírito, nós vamos receber juízo. Nós vamos, da mesma forma que nós recebemos de Deus e da mesma forma que Deus nos deu, da mesma forma Ele vai julgar e vamos receber juízo por aquilo que praticamos fora do Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é reproduzir a mesma coisa que o Espírito de Deus quer fazer.
O Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de autoridade está em mim, me limpando, me capacitando, me ensinando. Então eu preciso reproduzir a mesma coisa em outras pessoas e ser testemunha das obras de Deus. Porque Deus fez, Cristo fez, eu tenho que fazer, tá? Por isso que o que Cristo fez, você vê os discípulos fazendo. Por isso que Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, Pedro ressuscita Dorcas, né? Por isso que os discípulos, os apóstolos, eles reproduzem a obra de Cristo. E nós precisamos reproduzir, seja na pregação do Evangelho, seja com dons e manifestações de cura, seja da forma que for, eu preciso reproduzir aquilo que está sendo produzido em mim, senão eu serei um infiel. Aí você me pergunta, existe fé maior ou menor? Não, existe fé não praticada, como eu costumo dizer, quanto mais eu pratico, quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. Quanto mais eu sirvo a obra de Deus e o reino de Deus, a igreja de Cristo, mais eu recebo. Por que a igreja é tão importante? Porque é lá que as pessoas são testemunhas do que Deus fez na sua vida. Um exemplo, o Artemis chegou na igreja de um jeito. Aí passa-se 2, 3 anos, ele já não é mais o mesmo. Houve uma mudança, houve milagres. Houve operação de Deus na vida dele, ao ponto das pessoas dizerem, meu Deus, olha o que Deus fez na vida daquele menino. Ele chegou na igreja assim, assado, olha o que Deus já fez com ele, olha o que ele já conquistou, quantos milagres ele já viveu. Então existem testemunhas ali do que Deus está fazendo na vida dele. Por isso que é tão importante a igreja, né? Por isso que é tão importante nos reunirmos, né? Então, não existe fé maior ou menor, existe fé não praticada, né? As obras do Espírito, como eu já falei, elas vão prevalecer por toda a eternidade. Eu começo recebendo o meu galardão aqui, mas quando chegar na eternidade, passando pelo fogo, as obras vão ser purificadas, e se são de ouro e de pedras preciosas, vão ficar mais purificadas, né? E mais preciosas ainda. Então, meu galardão, vamos dizer assim, aumentará. Vamos dar alguns exemplos do dom da fé. Este dom ele se manifesta quando surge uma necessidade. Foi o que aconteceu com Paulo no navio que levava-se para Roma, né? O dom de poder, de autoridade, ele usou para impedir que algum mal se fizesse aos presos. Assim sendo, os prisioneiros que queriam se jogar no mar, que queriam, vamos dizer assim, correr daquela tempestade, porque o navio ia naufragar. Todo mundo sabe que quando o navio vai naufragar, ele causa um vácuo, chupando, né, tudo que está com ele ali naquele círculo que envolve a descida do navio. Então as pessoas, elas querem pular antes para ver se salvam, para que elas não sejam sugadas para o fundo do mar. Está descrito em Atos capítulo 27, do 30 ao 36. Então Paulo, ele não permite que as pessoas pulem do navio, e preservem sua vida. Então ele está no comando da própria salvação de todos que estavam ali. Ele tem um preso, não estamos falando do comandante, não estamos falando do marinheiro, não estamos falando, vamos dizer assim, de um pregador que estava nesse navio. Estamos falando de um preso que está indo para Roma. Então, ele para todo o navio, usando a autoridade do Espírito de Deus, que é o dom do poder, não permitindo que aquelas pessoas se joguem ou se lancem no mar, pois ninguém iria se perder. E ele dá uma garantia: ninguém vai se perder aqui. A vida de ninguém vai se perder. Isso é o dom de poder. Ele usou a autoridade do Espírito. Por quê? Que impediria um marinheiro de experiências de navegação de pular daquele navio, a não ser a autoridade do Espírito de Deus,
tá? Em Atos, capítulo de número 3, também o dom da fé é visto na operação de cura em um coxo que se encontra na porta formosa. Pedro, ele tem uma fé milagrosa para ordenar aquele coxo que se levante e ande em nome de Jesus. Pedro diz para aquele aleijado: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Pedro está dizendo: o que eu aprendi, eu vou fazer. Ou seja, a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo. O que me impede de fazer com você também? Entende isso? Se o Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré é o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, e Pedro disse: a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, e o mesmo Espírito é o que está em nós hoje, o que nos impede de agir com os dons, sinais, curas e maravilhas, irmãos? Eu acredito muito que é o fato de estarmos acomodados, procrastinando a obra de Deus. Porque poderíamos muito bem seguir o conselho de Paulo e buscar com zelo os dons espirituais. Como eu disse, eu busquei por tão pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 1 ou 2 dons, e foi-me dado. Por que tem pessoas que estão há 30, 40 anos na igreja e elas não buscam por nenhum dom e não exercem nenhum dom? Se isso é dado àqueles que buscam, não é buscar a palavra no hebraico, é aqueles que encontram, né? Porque está em nós, é dado pelo Espírito e nós precisamos encontrar através do relacionamento com o Espírito. Então, o homem, por isso que a Bíblia diz que foi dado a um, foi dado a outro, mas a todos foi dado. Então, eu preciso encontrar aquilo que me foi dado, tá bom? O homem prova do poder da restituição usando os dons. As pessoas adoram cantar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Amo cantar este hino. Restitui, Deus, restitui. Mas as coisas só nos é restituídas quando o homem prova do poder de Deus, usando os dons espirituais. E como que eu uso os dons espirituais? Quando eu estou servindo ao corpo de Cristo, quando eu estou servindo ao reino de Deus, né? Então vemos que tem muita gente que não está servindo, mas querem ser servida. Tem muita gente que não está fazendo nada, mas querem restituição. Nem sequer encontraram o dom que está dentro dela, porque não se preocupam em ter intimidade com o Espírito Santo e querem exigir de Deus alguma coisa. E ainda se declaram autossuficientes, salvas. Só quem pode dizer quem está salvo é o Espírito de Deus, pois só Ele conhece as profundezas do homem, né? Eu, diante da minha intimidade, do meu relacionamento com Ele, sei não somente a respeito da salvação, mas das coisas que estão no coração de Deus, pois a Bíblia diz que as coisas que estão no coração de Deus, somente o Espírito conhece, e Ele as dá a quem o procura, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o dom de cura. 1 Coríntios 2:9, a uns é dado do mesmo Espírito o dom de curar. O que é o dom de curar? É o poder de Deus que é dado a alguns servos dele na sua igreja para curar os enfermos. O dom de cura tem a ver com as enfermidades humanas. Esse dom também pode ser usado para distúrbio mental, emocional e espiritual. A pastora Magali, ela já cansou de dar esse testemunho. Ela estava na igreja, ela estava com depressão, quando Deus levantou ela da casa dela e disse: vá àquela igreja da esquina. E ela foi. Chegando lá, o pastor Marlon,
ele declarou sobre ela: o Senhor está te curando hoje. E ela chorava de ficar vermelha, muito vermelha. Então, naquele momento, ela realmente foi curada daquela depressão, daquela angústia da sua alma. E ela levantou-se mais uma vez na presença de Deus. Então, o dom de cura, ele também está relacionado ao curar o emocional, o espiritual ou qualquer distúrbio mental. O corpo, ele precisa, no dom de cura, estar ciente do que Deus está realizando. Muitas vezes o corpo da pessoa rejeita o Espírito de Deus e por isso alguns não são curados. E Paulo fala isso com toda a autoridade em 1 Coríntios capítulo 11. O corpo, irmão, sempre precisa de cura. Por quê? Desde quando o homem desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que ele foi regenerando, foi morrendo a cada dia. Todas as manhãs, quando você lava o seu rosto, você tira uma porção de células mortas, né? Porque é uma decadência desde quando nós começamos a nossa vida. Então, o corpo, ele sempre vai precisar de cura. Então, Paulo diz que muitos se sentam na mesa do Senhor, ou seja, se sentam na Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, e não discernem o corpo de Cristo. Aí Paulo vai dizer, por isso muitos estão doentes. Muitos estão doentes porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Fazem parte da igreja, mas não têm comunhão com a igreja. Fazem parte de alguma igreja, mas não servem em nada na igreja. Fazem parte da igreja, mas não têm unidade, não querem saber como que a igreja está funcionando, não querem saber como que o pastor está fazendo, não querem saber como que os irmãos estão andando, não sabem nem como que foi o culto. Se o pastor não mandar o culto e perguntar, você assistiu, irmã? Não sabe nem falar, não tem comunhão nenhuma. Não está discernindo o corpo. Aí chega na Santa Ceia, se assenta na mesa do Senhor, come do pão, come do cálice, sem ter discernimento algum. Sem ter entendimento algum, ou seja, ele não está servindo. Ele está engordando de coisas a qual ele não está sendo corpo de Cristo, nem está fazendo parte. Porque, irmão, do que adianta eu ter 5 dedos e um dedo está doente? Muitas vezes o médico vai precisar amputar aquele dedo, porque senão aquele dedo que está morrendo vai atingir a mão inteira, depois o braço, então é necessário cortar. E tem muitas pessoas na igreja que precisam ser amputadas, porque estão adoecendo, estão no meio do corpo, não estão participando da ceia, não participam do crescimento da igreja. O pastor está fazendo discipulado todos os dias e tem gente achando que o pastor está dormindo. O pastor está viajando quilômetros e quilômetros para uma cidade, para um canto, para outro, não somente fazendo discipulado, mas fazendo visitas, ainda cuidando da manutenção da igreja, porque não tem ninguém que se ofereça para dizer, pastor, eu vou colocar um prego ali naquela parede, porque eu estou vendo que há uma necessidade. Né? Alguns irmãos são eficientes para isso. Eu não vou citar nomes, mas teve um irmão que consertou uma porta lá e nos ajudou muito. Então, mas tem muitas pessoas que não estão preocupadas de como está o andamento do corpo de Cristo, de como que a igreja está se virando, como que ela anda andando, ou seja, não tem unidade, não está no meio, não está unido, não anda junto. Temos pessoas novas na igreja, a pessoa não sabe nem por onde veio, nem para onde foi. E não foi, irmão, por conta das ovelhas, foi por conta do pastor que está indo buscar, do pastor que está evangelizando, do pastor que está pregando. Aí as pessoas dizem, não, mas é obrigação do pastor. Me desculpa, se você não tem obrigação do reino, você vai receber juízo. Porque foram lhe dados e confiados coisas do Espírito a partir do momento que você recebeu o dom da fé. Então, muitos estão doentes porque não discernem o corpo de Cristo. E esta pessoa, por não discernir, por não se render, o próprio corpo dela, por não se render, ela começa a adoecer. E Paulo deixa isso bem claro.
muitos estão doentes e muitos já morreram por conta disso. Olha como é sério você estar no corpo de Cristo. Olha como é sério. Pessoas estão recebendo juízo todos os dias e ainda estão dizendo paz e amor, porque Deus é hippie, Ele é paz e amor. Deus é igual a Bob Marley, né? Tem muita gente assim, né? Deus é shalom, né? Mas estão esquecendo que esse Deus, ele é justiça e juízo. E ele vai chegar um momento em que o cálice transborda, o tempo transborda, e ele vai cobrar de você aquilo que ele deu para você. Não somente a capacidade de crer, não somente a capacidade de andar com ele, não somente a capacidade de ser liberto, mas também de repetir as obras dentro do corpo de Cristo. Tá? Então, o corpo, o que é o corpo? Ele é o resultado final, onde Deus estabelece suas coisas. Escreva isso. O corpo, meu corpo, é o resultado final, aonde Deus estabelece as coisas. Então, o segredo da cura, primeiramente, está em tirar a rejeição do espírito. Por isso que Cristo, quando ele vai curar, ele pergunta: você quer ser curado? Você crê que você pode ser curado? Em todo tempo. Aí você se pergunta: para que Jesus pergunta isso? É claro que o cara quer ser curado. Não, não é claro, não. Tem muita gente que não discerne o corpo de Cristo, que não discerne a obra de Cristo, que não está nem aí para as obras de Cristo, que até crê, vamos dizer assim, como o diabo crê melhor, mas até crê de alguma forma, mas ela rejeita a obra do Espírito Santo, o próprio corpo rejeita. Então é necessário Jesus perguntar: você quer ser curado? Vem cá, você crê que você pode ser curado? Aí o cara: não, eu creio, eu quero. Então tá, então levanta, anda. Por isso Jesus sempre, quando ele ia curar, ele fazia essa pergunta: você quer ser curado? Então, irmãos, no mundo, como já falamos aqui na revista passada, nós estamos sujeitos a aflições, perseguições e a enfermidades, sim. Os pregadores da saúde perfeita, eles vão exigir que você seja curado de qualquer jeito por meio de um milagre e maravilha. E muitas vezes não é assim. Muitas pessoas na Bíblia morreram, não foram livres daquela enfermidade. A saúde é um direito do crente, né? O que esses pregadores da saúde pregam por aí. Se isso é verdade, então por que Eliseu morreu em decorrência a uma enfermidade? Né? Muitas pessoas dizem: não, você tem que buscar de Deus a sua cura e exige a cura. Não, irmão, no mundo nós temos, eu não posso generalizar 1 Coríntios 11, tá? Dizendo que, um exemplo, um irmão da igreja não está mais entre nós, é porque ele rejeitou o Espírito de Deus. Não podemos generalizar. Paulo está falando de um assunto específico quando se trata do corpo de Cristo. Ele está dando exemplo do porquê que muitos estão doentes por não compreender a obra de Cristo, nem discernir o corpo. E isso e as enfermidades vão agir diretamente no corpo, porque o corpo é o resultado final. Então, no mundo nós estamos sujeitos a enfermidades, sim, porque não estamos com o corpo perfeito, né? Como disse Paulo, que vamos receber esse corpo de glória. Não estamos com ele ainda, estamos sujeitos às enfermidades. A saúde é um direito do crente, é o que muitos têm pregado por aí, né? Então, 2 Reis 13:14, né, vai dizer que Eliseu morreu em decorrência a uma enfermidade. Ele era um grande profeta. Tem pessoas que estavam na nossa igreja que criticou a morte de um pastor que morreu de câncer. Foi Deus julgando ele porque ele deixou o dom de profetizar. A pessoa, na verdade, era um carniceiro de profecia, e quando o cara viu que tinha um monte de carniceiro de profecia em volta dele, ele parou de profetizar e começou a pregar o evangelho. A pessoa se endemoniou, saiu da igreja dele e depois saiu falando que ele ficou com câncer porque parou de profetizar. Irmão, isso é uma loucura. O homem era um grande homem de Deus. Nós conversamos com ele e até pedimos perdão por ter aceitado algumas pessoas na nossa igreja
da forma que aceitamos sem antes conversar com ele. Então, tem muitos homens de Deus que podem sim morrer de enfermidade. Quantos homens de Deus nesse tempo não morreram com essa Covid, né? Então, estamos sujeitos, estamos no mundo, né? Declarar a saúde perfeita para as pessoas e que Deus tem a obrigação de curar todo mundo, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, Cristo tinha curado o cego que estava na Porta Formosa há 40 anos. Se ele estava lá na porta do templo há 40 anos, ele viu Jesus, mas não foi curado por Jesus. Então, tudo tem seu tempo e tudo acontece na vontade perfeita e agradável de Deus, tá? Em Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. É tanto que Paulo dá um conselho para ele tomar um cálice de vinho para curar aquela enfermidade. No caso, aliviar. Trófimo também, né? Que não foram curados, 2 homens que não foram curados e precisaram de uma medicação, né? Um exemplo, um cálice de vinho, o vinho era um tipo também de medicação, assim como o azeite e tantas outras coisas eram usadas por eles, né? Então, Timóteo, Trófimo, não precisou Paulo que curou tanta gente, que usou de autoridade no navio para que homens não morressem, poderia ter dito: Timóteo, eu digo para você, esta enfermidade agora saia da tua vida, né? Vamos dizer que Paulo tivesse um telefone ou escrevesse por carta: eu ordeno a toda enfermidade que está na vida de Timóteo, de Trófimo, sai agora em nome de Jesus. Não. Você vê Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo: ó, Timóteo, a respeito da tua enfermidade, toma um cálice de vinho que vai aliviar essa queimação aí, sei lá o que você tem, né? Então, se a saúde é um direito do crente, por que essas pessoas ficaram doentes? Por que o Salmo 41:3 vai dizer assim: o Senhor o sustentará no leito da tua enfermidade e renovará na sua cama, na sua doença. Então, se a saúde é um direito do crente, por que os salmistas do 41:3 vai descrever isso? Que Deus está conosco no leito da nossa enfermidade. Então, o fato de a saúde fazer parte do plano de Deus para um corpo de glória, um corpo revestido, onde a morte, a enfermidade não os toca, é outra coisa. Mas o fato da saúde fazer parte do plano de Deus, que é a salvação, não significa que a doença não venha a ser erradicada na vida de todo aquele que aceita Jesus. Assim como o fato de ser salvo não nos livra da morte física, tá? Então vamos lá. As necessidades dos dons. Os dons de curar são de grande valor na pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele atrai as pessoas, tá? Por isso que Jesus fez tantos milagres. Ele atraía as pessoas para a pregação do Evangelho. Mais uma vez, a pregação do Evangelho é muito importante na obra de salvação. Então, esses dons, ele é necessário na pregação do Evangelho. É promessa de Jesus para a sua igreja. Você vê isso em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18. Jesus, ele, na sua delegação de poder para os seus discípulos, ele diz à sua igreja para curar os enfermos, para expulsar demônios, e também ele delega isso na pregação do Evangelho. Vocês vão sair pelo mundo afora, pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando os demônios. Por quê? Porque o reino é chegado. Então, tira Satanás da frente, porque o reino de Deus está chegando, tá? Então, é muito necessário que a igreja volte a ter essa santidade, esse relacionamento com Deus, para que possamos voltar a ver a igreja de Cristo, reinando juntamente com Ele, governando juntamente com Ele, tá? E não essa vergonha que está, né? Um monte de gente que prega, que pula, que faz tanta coisa e no final estão desonrando a Deus e no fim de todas as coisas são apenas filhotes de anticristo que estão desonrando o nome de Deus. Como eu costumo falar, todo desobediente, todo aquele que não se curva para ninguém,
Esse tipo de pessoas vai ser usado pelo anticristo. Ela vai ter o dom, mas vai ser usado pelo anticristo. Por isso que muitas vezes o pastor bate de frente mesmo, e muitas vezes essas pessoas chegam até a sair da igreja, porque isso é necessário. As pessoas precisam aprender a se render. Cristo se rendeu, Paulo se rendeu, né? Quem era Paulo, né? Nariz empinado que saía aprisionando todo mundo, né? Mas se rendeu. Aí tem crentes hoje que não quer se render. Irmão, se eu não me rendo a autoridade nenhuma que eu vejo, quanto mais a Deus que eu não vejo, não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, vai falar do dom da operação de maravilhas. O que é o dom da operação de maravilhas? São operação de milagres extraordinários, espantosos pelo poder de Deus. São fatos que fogem da explicação das leis naturais. São ocorrências difíceis de explicar, que aparentemente contradizem a ordem natural das coisas. Eu vou contar um breve testemunho que a Ludmila contou, porque na gravação do CD Diante do Trono em Israel, há 10 anos atrás, foi quando a Ludmila conheceu a Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão fazia 5 anos que não chovia em Israel, e ela mandou o povo aplaudir com o dedo e cantar aplaudindo a Deus com o dedo, e toda aquela multidão começou a aplaudir com o dedo. Depois ela passou a incentivar o povo a aplaudir com 2 dedos, depois com 3 dedos, e foi aumentando e acrescentando os dedos. E quando chegou no 5º dedo, que o povo começou a aplaudir, ela apontou do céu e disse: cai a chuva, e a chuva caiu, e todos se renderam, glorificando o nome do Senhor. A autoridade do dom de maravilhas usado pelaquela mulher fez com que chovesse naquele lugar. Então, foi algo extraordinário, em que o Espírito de Deus deu discernimento para ela, para que ela viesse fazer esse tipo de coisa. Então, é algo que acontece de uma forma sobrenatural, né? Você vai estar num lugar onde está caindo um toró, aí você vai dizer: chuva, pare, porque nós precisamos andar. E de repente aquele toró para da noite, de um minuto para o outro. Então são coisas desse nível, coisas sobrenaturais que não se explicam nesse natural. São ocorrências difíceis de se explicar. Em 2 Reis 4, você vai ver a multiplicação do azeite da viúva, né, através de algo sobrenatural. Um pouquinho de azeite se transformou, né, em vasilhas e vasilhas cheias de azeite. Em 2 Reis 4, 32, 37, algo que vai contra a lei da química física, né? Porque o que está acabando vai acabar e não multiplicar, né? Então vai contra a lei da física. Quem quer falar? Até aqui tudo bem? Pode falar. Pastora, você falou a respeito da rejeição da cura, no caso. Eu posso entender isso aí como essa rejeição da pessoa como incredulidade, ou tem outras coisas que também podem fazer com que a pessoa rejeite a cura? Olha, a incredulidade já não existe porque o Espírito está operando. Então, o que existe é uma rejeição àquilo que o Espírito está operando. Vamos dizer assim, a dureza do coração mesmo. Entendi. Entendeu? Eu pensei que a incredulidade ela também barrava a pessoa de receber a cura. Então, Também. Mas a incredulidade já é uma dureza, né? Entendi. Já é uma resistência, né? Entendi. Obrigado. Nada. Então, a ressurreição de uma pessoa morta também é um exemplo poderoso. Nós vemos isso em João capítulo 11, quando Cristo ressuscita Lázaro, dom de maravilhas. Em Atos capítulo 8 diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Versículos 6 e 7. Porque ouviram e viam os sinais que ele fazia.
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. E creu até o próprio Simão Mago, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e maravilhas que ele realizava, e todos ficaram atônitos. Então veja que Filipe, em Atos capítulo 8, ele tinha o dom de maravilhas. O dom de maravilhas está relacionado também a coisas sobrenaturais, como a expulsão mesmo de demônios, não é somente a autoridade. Veja que ele fazia paralítico e coxo andar, e demônios saíam gritando em alta voz. Alguém quer falar? Não? Então vou continuar aqui. Então, vamos concluir essa aula com a distorção do uso dos dons de cura e operação de milagres e maravilhas. O que acontece? As pessoas estão ansiando o dom que foi gerado pelo Espírito. Ela nunca teve vida com Deus, mas ela quer o dom. E essas pessoas, elas começam a buscar Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel mesmo quando nós permanecemos infiéis. Ele vai dar o dom. E o dom não é encontrado de qualquer jeito. Mas a pessoa é ousada. Ela vai buscar e buscar e buscar, até que ela consiga. Aí essa pessoa, ela recebe o dom, que é aquilo que a Maria falou. A pessoa vai começar a se orgulhar, se engrandecer, se ensoberbecer, e ela vai começar a usar o dom para a própria glória, como tem muitos por aí. Trazem a glória para si. Tomem muito cuidado com pessoas que trazem a glória para si. Ela não tem ministério, ela não tem igreja, ela não tem um povo, ela está investindo em quem? Nela mesma? Aí muitos dizem assim, não é porque através de mim Deus tem me usado por aí afora, tá? Deus tem te usado por aí afora e tem levado essas pessoas para onde? Para quê? Né? Então, nós precisamos prestar bem atenção como que essas pessoas estão agindo através dos dons espirituais. Todo infiel, arrogante, que não se dobra facilmente a nenhum tipo de autoridade. Pessoas que não conseguem ficar dentro de uma igreja, porque só o fato de ser governada por alguém, de receber a autoridade de alguém, essa pessoa tem uma facilidade enorme de ser um filhote de anticristo. Tem pessoas que não vão para a igreja de células, porque em toda célula tem um líder, além do pastor que é líder. Então ela tem até arrepio disso, porque só de pensar de ter um líder, quanto mais de um líder, né? Então elas fogem disso. Aí tem pessoas que chegam na igreja, aí dizem, pastor, eu estou aqui, mas deixa eu quieta aqui no meu cantinho, eu não quero fazer nada, ou seja, eu não quero receber ordens, eu não quero servir, eu quero só receber. Uma pessoa dessa, ela não se dobra, ela não se curva, ela não quer estar debaixo de nenhuma autoridade. Aí a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída pelo próprio Deus, para que houvesse ordem na terra. Aí as pessoas não se dobram, não se rendem. E essas pessoas começam a buscar pelos dons do Espírito. E todos são colocados, a todos são dados, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Aí a pessoa recebe o dom de cura ou de profetizar, e ela começa a se ensoberbecer e sai por aí profetizando, sai por aí pregando, sai por aí fazendo milagres. Mas muitos milagres de pessoas desobedientes, rebeldes, que não se curvam fácil, podem ser milagres causados pelo próprio anticristo, ou pelo espírito do anticristo, como podemos dizer melhor. Essa pessoa não está sendo usada pelo Espírito. Por isso que Deus rejeita qualquer obra que não venha do Espírito de Deus. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Aqueles que estão agindo de acordo com o seu espírito. Aqueles que estão praticando as obras de acordo com o seu espírito. Então, o Espírito de Deus,
O Espírito, ele precisa estar em mim, me instruindo, me ensinando a se render. Se o próprio Espírito estava com Cristo no Getsemane e Cristo se rendeu, tem muito crente, nariz empinado, filhote de anticristo, que não quer se render a ninguém, nem a própria palavra de Deus. Ela começa a determinar a vida dela. Aí Deus diz, eu adoro falar de dízimo porque eu sei que mexe mesmo no coração do homem, porque a Bíblia diz que o dinheiro mexe no coração do homem, né? Aí a Bíblia diz, dai o dízimo. Aí as pessoas dizem, por que o pastor quer que dê o dízimo? O pastor não quer que dê o dízimo. É a Bíblia que está dizendo, dai o dízimo, né? A Bíblia que está querendo governar você, não é pastor que está querendo governar você. Então essas pessoas, elas começam a ir contra a palavra de Deus, elas começam a procurar argumentos que a protejam daquilo que elas acham e querem viver, né? Então essas pessoas que podem estar na igreja usando os dons espirituais ou até mesmo com uma, né, certa capa de santidade, ela pode estar muito bem sendo usada pelo anticristo e não pelo Espírito de Deus. Eu repito, muitos vão se achegar a Cristo e vão dizer, eu preguei em teu nome, profetizei, curei, libertei. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, seu inútil, seu infiel, né? Aí Jesus vai dizer que ele deu dons a todos, a uns foram dado mais, e até aos que não têm lhe será tirado, porque você não reproduziu, você não multiplicou, então vai ser tirado de você e vai ser dado àquele que tem mais. Por quê? Porque quem tem mais, quem reproduz mais, vai receber mais, né? Então, há uma distorção muito grande nos dons. As pessoas estão querendo usar os dons para si próprios, mas o dom ele precisa ser usado dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja local, para que hajam testemunhos, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo e em todos. Não é em um, é em tudo e em todos, né? Então o Espírito precisa estar em mim, me instruindo. Se o Espírito não está para me instruir, a primeira coisa que o Espírito vai fazer em você é fazer você se render. Se você não se rende à palavra de Deus que diz, dai o dízimo, você não vai se render a pastor. E muito menos ao Espírito de Deus, que está tentando te instruir. Então, provavelmente, essa pessoa vai trazer tudo o que ela fizer a glória para si. Tem pessoas, irmãos, que elas não dão dízimo, mas elas adoram fazer shows na fé por meio das ofertas. Ela quer dar o púlpito da igreja, que é para mostrar para todo mundo que foi ela que deu. Ela quer dar a poltrona colorida do pastor, que é para mostrar para todo mundo que foi ela que fez, mas na verdade ela está encobrindo um sentimento que tem dentro dela. Eu não dou o dízimo, eu substituo pela minha oferta, tá? E ela está fazendo barganha com Deus. Ela não está sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando somos instruídos pelo Espírito de Deus, a primeira coisa que ele vai nos levar é a se render à palavra, à pregação do Evangelho. Lembra lá no topo da aula? A fé vem pelo ouvir a pregação e ele vai fazer o homem se render, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, se eu não estou sendo instruído pelo Espírito de Deus e não estou me rendendo, eu estou querendo glória para mim mesmo. E tem muitas pessoas querendo glória para si mesmo, onde nas pequenas coisas elas querem manifestar a sua vontade. Essa pessoa não é usada pelo Espírito de Deus, ela é usada pelo anticristo. Então precisamos tomar cuidado, né, com aquilo que governa o nosso coração. Aonde está o teu coração, é onde está o teu tesouro. Não é isso que diz a Bíblia? Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam verdadeiramente buscar os dons espirituais para servir ao corpo de Cristo, para que muitos venham através de você, para que muitos possam se achegar a Cristo por meio da sua vida e que a Igreja de Cristo cresça
e você faça parte desse crescimento. Amém? Amém. Alguma pergunta? Amém, pastora.